Um é o nato, digam comigo, natural. Não, mas só quem está no estudo, natural. Bem forte, natural. E o outro? Então observem bem. Primeiramente, Paulo está dizendo que o homem natural, ele tem uma construção. Qual é a construção dele? A mente. Qual é a construção dele? A filosofia. Qual é a construção dele? A ciência. No primeiro campo, John Locke, ele vai dizer, o homem é uma tábula rasa, que ele vai aprendendo com o passar do tempo. O empirismo estava em evidência. O homem natural, ele vive no campo daquilo que está apenas diante dos seus olhos. A mente dele é construída só com o que é natural. É por isso que quando o médico, ele vai no consultório médico, que ele diz assim, o médico diz, ó, você está com essa doença. E aí, não tem muita chance. O desespero logo dele é se colocar na mão da melhor medicina e do melhor hospital. Ele é um homem natural. Esse homem natural, se vocês analisarem ele, coloca aí Judas 19, rapidinho, na tela, depois Romanos 8, 9. Olha aí Judas, estes são os que a si mesmo se separam, sensuais, que não tem o quê? O Espírito. Esse aí é o natural. Romanos 8, 9. Olha o natural. Vós, porém, não estáis mas no, se é que o Espírito de Deus habita, mas se alguém não tem o Espírito de Deus, esse tal não é dele. Eu vou mostrar para vocês, e aí vocês vão saber a diferença em quem tem mente espiritual e mente humana. Lá vai. Jesus disse a Nicodemos, João 3:3, quem não nascer, vamos lá, bem forte, quem não nascer, não pode ver o quê? O reino de Deus. Aí o Nicodemos responde, Senhor, como é isso? Vou ter que voltar por ventre da minha mãe? Porque ele estava no campo olha para mim aqui, irmão, isso aqui é muito sério que eu estou falando para vocês. Uma mulher natural, um homem natural, ele vai olhar e vai entender que esse é o seu mundo, é o seu universo, é a sua construção. Ele é carne. Agora, esse homem natural, ele não quer evangelho. O que ele falou aqui, quando Jesus disse para Nicodemos, se não nascer de novo, Nicodemos disse, não, esse homem é louco. Eu já estou de idade, nascer de novo é Jesus vai piorar a situação. Coloca o 3:12. Olha aqui, é aqui que eu quero falar com vocês. Olha aí. Se eu estou falando só das coisas terrestres, e você não crê, quanto mais se eu falar de lá. O homem natural, ele não passa disso aqui. Se ele está doente, ele vai buscar no yoga, ele vai buscar na medicina, ele vai buscar nele mesmo uma saída. Agora, o homem espiritual, como é que se constrói, pastor Ziel, um homem espiritual? Viu, irmãs? Como é que se constrói uma mulher espiritual? Porque Paulo está falando aqui. Volta lá, Jorge. Agora coloca lá, no homem espiritual. Como é que se constrói um homem espiritual? Como é que se faz? O natural, ele vem, ele tem a alma, ele tem a psique, mas ele não tem mais nada do que isso. Mas o que é espiritual? Só que aí, Paulo não explica como é que se faz, mas no mesmo capítulo 2:2, ele vai explicar como é que se constrói o homem espiritual. Vai lá, 2:2, coloca lá. Porque nada me propus saber entre vós, senão a quê? A Jesus Cristo, e este o quê? Agora passa, Jorge, pode ir passando, olha o que ele diz. Pode passar, eu quero o 4, olha o que ele diz aí. E a minha palavra, e a minha pregação, não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder. Diga comigo bem forte, poder.
Mais forte. Poder. Só que esse poder aí, sabe o que é esse poder aí? É isso aqui. É o Romanos 1,16. Eu não me envergonho do evangelho, porque o evangelho é o quê? Evangelion é a palavra que quer dizer Jesus Cristo. É a boa nova de salvação. O homem espiritual, coloca lá, volta lá, Jorge, agora. O homem espiritual que Paulo está falando aí, ele tem mistérios. É por isso que o mundo não entende. O médico olha para ele no gabinete e diz assim: tu está morto já. Ele disse: é a sua palavra, doutor. Mas eu tenho o meu Deus, que é Deus de mistérios. Ele está acima da ciência. João 3,8 ele diz: o vento sopra onde? Não sabe de onde vem a sua voz? E nem para onde? Assim é aquele que é o quê? Nascido do Espírito. Então o homem espiritual, ele é construído, a mulher espiritual, ela é construída pelo e evangelho é o próprio Cristo. Quando você atenta para isso aqui, observem bem que Paulo diz: e quem é espiritual, agora vem aqui o caso, irmãs, é aqui que eu quero falar com vocês. E quem é espiritual, coloca lá, Jorge, o 15, olha o que ele diz aí. Quem é espiritual, discerne bem o quê? Vamos lá, discerne bem o quê? Tudo, discerne bem tudo. Mas pastor Aziel, coloca aí, só para os irmãos analisarem, 2 Reis 6,12. Eu estou falando claro para que vocês entendam. Esse homem espiritual, ele é construído pela palavra. Vamos lá. Pela palavra. Como é que diz aí? E disse um dos servos: não, ó rei, meu senhor, mas o profeta que está ele faz saber ao rei de Israel as palavras que fala no teu quarto. O que o rei pensava na sua cama, no quarto de dormir, Deus falava com Eliseu, porque ele era espiritual. Agora, pastor, observem que o versículo 14, coloca lá, Jorge, o 14, só para vocês terem uma ideia. Paulo diz assim, 2,14, do texto lá que nós estamos lendo, vamos lá. Olha o que ele coloca aí, vamos lá. Ora, o homem natural, já expliquei o que é, ele não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque ele parece o quê? Loucuras, não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Vai, mas quem é espiritual, discerne tudo e de ninguém é discernido. 16, para finalizar. Porque quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Mas nós temos o quê? Nós podemos pensar como Jesus, andar como Jesus, ser evoluído como Jesus. Agora imagine você que é um crente cheio do Espírito Santo. Coloca lá na tela, só isso aqui que eu quero mostrar para as irmãs nessa oportunidade. Vamos lá, o primeiro. Muito bem, eu coloquei aqui, irmãos e irmãs. Pronto? Já está no ponto, é só aquela... Não, o slidezinho. Depois eu leio aí, só para fechar. Não, o slidezinho. É esse aí? Não, o slide que eu mandei aí. Tá aí? Pois coloca, meu filho. Tá. Muito bem. Pode passar. Só rapidinho aqui para as irmãs. Queridos, o que eu coloquei aqui seguindo esse texto bíblico? A mente é um conjunto das faculdades responsáveis pelos fenômenos mentais. Essas faculdades, pode deixar lá, essas faculdades, elas incluem sensação, pensamento, imaginação, memória e vontade. Elas são responsáveis por vários fenômenos mentais. Percepção, experiência de dor, crença, desejos, intenções e emoções. Se a sua mente ela é construída somente com o viés humano, ela tem isso aqui.
Se a sua mente ela é construída pelo poder do evangelho, ela supera além disso aqui. Ela supera além disso aqui. Pode passar. Aí o que nós temos? Nós temos o monismo materialista. O monismo, na verdade, ele acreditava, se vocês atentarem, eles falavam sobre a única questão que não há essa divisão, eles acreditavam em uma coisa só, e nós colocamos, não existe uma mente distinta, como essência ou realidade separada do cérebro e suas funções. Os acontecimentos mentais, eles são apenas epifenômenos, ou seja, eles diziam que o que tem é o corpo, e que a mente ela vem apenas como um somatório para isso, que não tem nada a ver. Vamos lá, pode passar aqui. Eu coloquei aqui o seguinte, aperta aí. Monismo espiritual, há apenas uma realidade, que é a mente. Os objetos, entidades físicas são epifonemas da mente. A verdadeira realidade é não material. Se vocês analisarem, a nossa mente ela tem um poder grandioso. E se a sua mente for desequilibrada, você vai criar coisa demais. Por exemplo, as ilusões, porque essa mente ela é marcada também de vontade, ela tem emoções, porque ela está ligada ao que nós chamaríamos da alma. E quando você não tem uma mente bem determinada, você vai ver coisas, você vai ver lobisomem, você vai ver um fantasma correndo atrás de você, você vai ver alguém mexendo no punho da sua rede direto. Aí, não é assim? E isso aqui é muito importante, irmão. O que tem de irmã que diz que está orando, está de oração, mas diz, irmão, eu saí lá do quarto que de repente eu vi um negócio preto chegar lá, e aí eu fiquei, e que crença é essa sua? Que medo é esse seu? Olha, irmãos, tem coisas que a nossa mente, há um autor que diz, a nossa mente vê a realidade e contempla, mas a nossa mente também, ela pode fantasiar e criar algo além daquilo que é real. Vocês entenderam? Então, observem bem, pode passar aí, Jorge. Eu coloquei aqui só para vocês terem uma ideia. A dicotomia, ela diz que nós temos apenas mente e corpo. Essa é a doutrina dicotômica, eu sou apenas corpo, eu sou apenas mente. E aí vem a outra doutrina que eu coloquei aqui, olha, a tricotomia, corpo, mente, espírito, ou corpo, alma, espírito ou mente. Aí você tem aqui parada a alma, elemento imaterial do homem, base das emoções, espírito aliado a Deus. A tricotomia que nós, pentecostais, falamos da nossa crença, corpo, alma e espírito, mas quando se fala do corpo é a parte material. Quando se fala de alma e espírito que estão interligados, é a parte material. Uma, que é a alma, está ligada às emoções. Se vocês analisarem no contexto histórico, essa palavra mente, ela era vista apenas como um pensamento, ou como ilusões, ou como percepções, ou criações da nossa própria mente. E o cérebro seria apenas o intermediário. O cérebro, alguns dizem que seria a própria mente. Mas vocês podem analisar, e Josh Tengas, naquele livro Mundo de Sofia, ele diz isso muito interessante, naquela discussão de um médico com um filósofo, que ele diz, eu já operei vários cérebros, pessoas abrindo cabeça, mas eu nunca vi um pensamento. Porque a mente, para nós, ela não está totalmente na criação do material. Ela é algo que, na verdade, vem de Deus. Pode passar aí, só para vocês terem uma ideia. Nessa tricotomia não teológica, corpo, vitalidade e alma. A alma pode ser o espírito, a vitalidade é a mediadora entre a alma e o corpo. Ela iria explicar fenômenos como projeções da psique, lá vai, fantasmas, assombrações, medo da morte, e tudo está ligado a isso. Por quê? Olhe para mim aqui. Mentes mal construídas, mal definidas, elas vão criar coisas que não existem. Não é isso? E aí vocês vão entrar num choque muito grande e que vai trazer perturbação, angústia, lágrimas, choro. É por isso que eu estou dizendo, uma mente bem construída, uma irmã bem construída pelo Evangelho, ela pode ter tristeza, porque isso é normal. É interessante dizer que a tristeza, a dor, tudo isso faz parte da vida. Mas ela não tem desequilíbrio mental, porque a mente dela é bem definida em Cristo Jesus. O que nós temos de irmãs aqui,
que estão dentro da igreja, mas a mente, como eu disse no início, é uma mente desequilibrada, é uma mente que cria fantasias, assombrações, fantasmas. Vocês se lembram quando Jesus estava andando por cima das águas, que era a tarde da noite, que ele foi se aproximando, os discípulos gritaram dizendo o quê? E não tem fantasmas. Mas a mente, ela vai criando esses processos e você vai ficar com medo. Mas vocês vão participar desse congresso, desse encontro, desses dias aqui, para dizer que a tua mente é a mente de Cristo Jesus. Muitas serão curadas. Esse medo, essa assombração, esse fantasma, esse lobisomem, esse desespero vai sair. Porque você vai sair desse congresso com a mente de Cristo. Só quem crê nisso. Mente de Cristo. Diga bem forte comigo, mente de Cristo. Mente de Cristo. E eu já vou finalizar, coloque aqui. As religiões orientais colocam a mente, era a alma, superior ao corpo, à matéria. Anaxágoras dizia que a mente é uma entidade separada do mundo. Os idealistas modernos dizem que a mente é um grande espírito. Deus é a mente ou o espírito absoluto. Deus é o intelecto. Você já viram aquelas pessoas que dizem assim, feche os olhos, medite, respire. Você pode ir em qualquer psicólogo, você pode ir em qualquer psicanalista. Eles vão ter técnicas de aliviar a tua dor, o teu sofrimento, a tua angústia. O médico vai te passar um remédio. Respire. Quando isso vier, feche os olhos. Agora, quando Jesus Cristo entra e te cura, Ele não diz para tu fechar olhos. Ele não diz para tu respirar. Ele diz assim, eu sou a tua vida. Eu sou a vida. Eu quero que Jesus fortaleça a tua mente. E você vai ter uma mente fortalecida hoje é pela palavra. Então, pode passar aí. E aí nós vemos aqui o último, Kant, que ele vai dizer que na verdade ele seguia muito essa questão das categorias racionais. Mas observem bem que ele vai dar um conceito aqui. O conceito de mundo origina-se na mente. Quando a mente postula, então adquirimos noções sobre Deus, alma, mundo, moralidade, ética e destino. Passa aí. E eu finalizo aqui. Vocês já ouviram falar sobre essa matéria aqui chamada parapsicologia? São as experiências de fenômenos. Os chamados poltergeists, aquele negócio. O colchão está pegando fogo. A parede da casa do fulano está pegando fogo. Fulano de tal está dentro da casa dele lá, mas estão jogando pedra, ninguém aparece lá. Eles começaram a entender que esses fenômenos, eles estão fora daquilo que é o corpo, daquilo que é a mente, mas liga-se ao corpo, porque eles falam dessa força que há no corpo, da energia. Então aí eles se voltaram mais para o estudo, e que não estava ligado apenas ao cérebro. É por esses fenômenos. E tem muitos crentes que não entendem isso aqui, fica com medo, e nós precisamos entender essas coisas. Por último, eu quero finalizar dizendo isso aqui, ó. A Bíblia e a mente. Vamos lá, passe aí. Coloquei aqui o seguinte, o judaísmo, ele não tinha uma ideia sobre o lado da antropologia metafísica. O judaísmo não sabia essa questão de mente. Isso aqui é um tema da atualidade, o Novo Testamento vai tratar disso, porque vai ser escrito também numa linguagem grega, mas o Velho Testamento não tinha essa ideia. Eles viam a palavra conceito, conselho, a palavra orientação, eles ligavam tudo à mente, inclusive coração, eles vão analisar isso. Pode passar. Então eles não tinham essa ideia. Qual é a teologia do Novo Testamento? Naus, que é mente. Vamos analisar só essas duas referências, Jorge. Coloca aí Filipenses 4:7, eu vou citar, Lucas 24:45. Filipenses 4:7, a Bíblia diz, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará, e o quê? Olha, a paz de... Vocês se lembram que eu comecei contando da moça lá do São Domingos? O que era que estava guardando a paz dela? A doutrina filosófica. E o que guarda a tua paz? O que te traz essa tranquilidade? Se você está doente da mente aqui, está tomando remédio, eu sei que isso é um processo, ninguém vai dizer para tu parar de tomar. Mas eu quero dizer que hoje pode ser o começo da tua vida para uma libertação. A paz de Deus. A paz de Deus. Eu ouvia há muito tempo Edson Coelho cantar.
Conta para Jesus onde é a tua dor. Ele te ajuda. Os teus anseios, os teus medos, os teus fantasmas. A tua mente talvez também esteja produzindo isso. Eu estou ouvindo vozes, eu estou ouvindo uma voz dizendo que é para me matar. Então construa a tua vida pela palavra e diga: Senhor, fortalece a minha mente agora na tua palavra. É por isso que eu estou dizendo aqui, eu digo todos os cultos de terça-feira: memorize a Bíblia na alma e no coração. Porque quando houver um duelo de mente com a carne, aí a voz dizendo: tu vai se matar, uma linda apresentação que as irmãs fizeram aqui. Tu não prestas, se muito atentaram para aquilo ali, é assim que acontece. Você vai orar, aí o diabo começa a dizer: tu não pode orar, tu tem pecado. Mas se você conhece Bíblia, enquanto que a mente mundana vai trabalhando, dizendo que tu não presta, que tu estás morto, que tu não vale nada, aí você vai citando a Bíblia. Satanás, a Bíblia diz que Deus provou o amor dele para comigo, sendo eu ainda pecadora. Oh, aleluia! Quando disserem: olha, eu não presto, você não é nada, aí você diz: é verdade, eu não sou nada. Mas Gálatas 2:20 diz: não mais eu, mas Cristo vive em mim. Agora, se você não conhece a Bíblia, a tua mente mundana, ela vai prevalecer. Agora, uma mente espiritual com Bíblia, ela te fortalece. Eu me lembro aqui no colegiado, pastor Balbino contou que estava no Socorrão na época da pandemia. E aí ele disse que de repente adoeceu, e lá ele num tratamento, e ele disse que quando deu fé, travou nele tudo, e aí ele disse que a morte chegando, e ele não conseguia falar, ele tentava abrir a boca, e ele disse um medo, terror, e ele disse que de repente uma voz disse para ele: cita a Bíblia na mente. E ele disse que começou a encher a mente dele de versículo bíblico. Ele citou o Salmo 23 todinho, ele começou a citar versículo, aí ele disse que de repente o medo começou a sair, ele disse que as pernas começou a mexer, aí ele disse que voltou ao normal, e ele disse: Satanás, tu não tens domínio sobre a minha mente, porque eu tenho a mente de Cristo. Oh, glória a Deus. Vamos encher a nossa mente da Bíblia. Vamos encher. E abrindo-lhes o entendimento para compreenderem se você não lê, minha irmã, as Escrituras, se você não encher a sua Bíblia, a sua mente de Bíblia, como é que você vai vencer? Porque na hora que vier um medo, vier a angústia, aí você cita 1 Pedro 5,7, lançando sobre ele toda a nossa ansiedade. Senhor, eu vou vencer. Senhor, eu estou com medo, mas eu sei que tu és o meu refúgio, eu sei que tu estás aqui. E a mente te mata. Não, Jesus, tu me deste a vida. Tu me deste a vida. E eu estou sofrendo hoje, mas o Senhor vai me dar vitória. O Senhor vai me levantar.